Hoje a gente vai mergulhar numa das jornadas mais inacreditáveis e transformadoras de todas as Escrituras. É a história de um homem cheio de falhas, um enganador, que através de um encontro divino se tornou o pai de uma nação inteira. Se prepara para conhecer a história de Jacó. Mas olha, para a gente entender a história de Jacó, a gente precisa voltar lá atrás, porque a história não começa com ele, mas sim com uma profecia. Uma mensagem que a mãe dele, Rebeca, recebeu sobre uma verdadeira batalha que já estava acontecendo dentro do ventre dela. Pensa só nessa mensagem. Ela já anunciava uma rivalidade que ia definir a vida desses dois gêmeos desde o primeiro respiro. E mais, ela virava de cabeça para baixo toda a tradição da época, o mais velho servindo ao mais novo. E os dois irmãos não podiam ser mais diferentes. Era como o dia e a noite. De um lado, Esaú, o cara do campo, forte, impulsivo, o preferido do pai. Do outro, Jacó, quieto, calculista, caseiro, o queridinho da mãe. Esse cenário já estava montado para um conflito gigantesco de personalidade e, claro, de destino. E a primeira grande disputa não demorou nada para acontecer. O nome Jacó significa algo como suplantador, aquele que passa a perna. E olha, ele fez jus ao nome logo de cara, num momento de pura astúcia que mudou o rumo de tudo. E acredite, tudo começou com um simples prato de lentilhas. Vamos entender isso aqui direito. O irmão dele, Esaú, chegou da caça morrendo de fome, exausto. E Jacó, vendo a oportunidade, fez uma proposta. Não era só comida. Era uma negociação fria e calculada que ia alterar o futuro dos dois para sempre. E nesse momento de desespero, de fraqueza, Esaú trocou algo sagrado, sua herança, por uma satisfação imediata. A narrativa bíblica é dura aqui. Ela diz que ele desprezou o seu direito, uma decisão impulsiva que teria consequências eternas. Mas a ambição de Jacó não parou por aí. Agora, com a ajuda e ideia da própria mãe, ele estava prestes a dar o próximo passo. Um passo que o levaria a um ato de engano profundo, um dos mais dolorosos da Bíblia: o roubo da bênção. O plano era elaborado. Com a ajuda da mãe, Jacó se disfarçou para enganar o próprio pai, que já estava cego e velho, e roubar a bênção patriarcal, aquela palavra sagrada, cheia de autoridade e promessa, que pertencia por direito ao seu irmão. Um plano de má-fé, extremamente arriscado. E o plano funcionou. Mas quando Esaú descobriu a farsa, o seu lamento virou ódio. Ele jurou matar Jacó. A consequência? Fuga, exílio. Jacó teve que largar tudo para trás e correr para salvar a própria vida. E foi aí, sozinho e fugindo, que algo absolutamente extraordinário aconteceu. É nesse ponto que a história toda dá uma virada de 180 graus. Sozinho, fugindo no meio do deserto, usando uma pedra como travesseiro, é nesse lugar de desespero que Jacó tem o seu primeiro encontro real e poderoso com Deus. Tenta imaginar essa cena, uma escada imensa fazendo uma ponte entre o céu e a terra. Um sinal de que, mesmo naquele lugar de total isolamento, havia uma conexão divina acontecendo. E lá no topo da escada, Deus faz uma promessa incondicional. Ele garante ao enganador, ao fugitivo, que não estava abandonado, mas que fazia parte de um plano muito maior. Uma promessa de presença e proteção que Jacó carregaria para o resto da vida. Agora o tempo avança. 20 anos se passaram. 20 longos anos de exílio, onde, ironicamente, o enganador foi enganado várias vezes pelo seu tio Labão. Anos de trabalho duro e depois de todo esse tempo, Deus chama Jacó para voltar para casa e, finalmente, encarar o seu passado. Naquela noite, na escuridão, com certeza morrendo de medo do que estava por vir, ele se viu confrontado. Mas não era o seu irmão, era um ser misterioso, divino, que apareceu para ele. E que confronto! Foi uma luta física, real, que durou a noite inteira. Uma batalha não só contra um oponente, mas contra sua própria identidade, sua culpa e seu medo do futuro. Mesmo ferido na coxa, ele se agarrou e não soltou. E no ponto alto da luta, o ser divino faz a pergunta-chave. Ele não pergunta quem é você. Ele pergunta qual é o seu nome. Isso força Jacó a confessar, a admitir em voz alta sua identidade. Eu sou Jacó, o suplantador, o enganador. E aí que a grande transformação acontece. Depois de confessar quem era, ele recebe um nome novo, uma identidade nova. O nome dele não falaria mais do seu passado de engano, mas sim da sua luta com o divino, uma luta da qual ele saiu, de certa forma, vitorioso. Na manhã seguinte, um homem diferente se levanta.
agora chamado Israel. Mancando por causa da luta da noite anterior, ele vai ao encontro do irmão que ele enganou tantos anos atrás. A hora da verdade finalmente chegou. Jacó esperava encontrar um exército, um irmão pronto para a vingança. Mas o que ele encontrou foi um abraço. Esaú correu na direção dele, e os dois irmãos choraram juntos, reconciliando um passado quebrado num momento de pura graça e perdão. A jornada de Jacó, de enganador a Israel, nos mostra verdades que nunca envelhecem. Fala sobre fracasso, sobre luta, mas principalmente sobre a possibilidade de uma mudança radical. Mostra que o nosso caminho pode ser torto e confuso, mas o propósito de Deus continua firme. A história de Jacó parece sugerir que são os nossos conflitos mais profundos, sabe? Aqueles que nos obrigam a olhar no espelho e encarar quem a gente realmente é, que guardam a chave para a gente se tornar quem a gente pode ser. Muitas vezes é no meio dessas lutas que a gente descobre a nossa verdadeira identidade. E aí, quais são as lutas que estão te transformando hoje?